Érica. Não. Ele pode apresentar agora. Pode apresentar verbal? Se não há requerimento sobre a mesa? Não há. Se não há requerimento Não sobre há. a mesa, Então, eu passo a presidente, palavra tá. ao relator para que apresente o seu parecer e seu Você voto. continua a leitura. Senhor presidente, Foi não. PEC 402 de 2009, do deputado... O próximo item. Senhor Presidente, Senhor presidente. Senhor Um presidente. minuto, o delegado, deputado, Que aleluia. delegado Edson. Senhor O presidente. que a Aleluia falou é importante. O importante, vamos discutir o assunto. O assunto tem que ser discutido. Não é o momento. 1 minuto, 2, a Vossa Não, Excelência. então depois eu falo. Tá bom, não. O Senhor delegado presidente, eu Valdir. gostaria de manifestar. O delegado Edson. Senhor O que a presidente. Aleluia falou é importante. O importante, vamos discutir o assunto. O assunto tem que ser discutido. Não é o momento. 1 minuto, 2, a Vossa Não, Excelência. então depois eu falo. Tá bom, não. O Senhor delegado presidente, eu Valdir. gostaria de manifestar, deputado Vitor Valim. Eu quero concordar com o mérito da proposta, senhor presidente. E bem clara aqui a minha posição, como eu estava... A mim, designo o deputado delegado Edson para proferir Qual item, o presidente? parecer. Qual item? O item 16. Projeto de Lei 238 de 2011 dispõe sobre a reserva na divulgação das anotações prontuários de pessoas iniciadas ou processadas, nas hipóteses que menciona. Sandy Júnior, relator, deputado pediu a mim, relatório. Nos termos da proposição em epígrafe, as informações constantes de prontuários de pessoas que hajam sido iniciadas em inquérito policial, arquivado a pedido do Ministério Público, ou cujo processo penal haja sido concluído com a absolvição ou com a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, ou mesmo que hajam sido condenados à pena de multa, terão caráter reservado e somente poderão ser acessadas mediante autorização judicial. Nos casos de arquivamento requerido pelo Ministério Público e de absolvição, os dados anotados serão considerados inexistentes a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público, salvo, neste último caso, quando for combinada a medida de segurança. O desrespeito à lei configurará abuso de autoridade. De acordo com a justificação, a medida tem por escopo evitar que a pessoa iniciada ou processada nessas condições sofra qualquer tipo de constrangimento ilegal em razão da divulgação indevida de informações sobre seus antecedentes criminais, mormente, quando nada deve à justiça. Em virtude Eu vou anotar. de novo despacho da mesa, cuida-se de apreciação final do plenário e da Câmara. É o relatório. A proposição atende ao pressuposto de constitucionalidade, competência legislativa da União e atribuição do Congresso Nacional para legislar sobre direito penal e direito processual, legitimidade de iniciativa, elaboração de lei ordinária e da juridicidade, conformidade aos princípios informadores do ordenamento pátrio. A técnica legislativa é adequada. Passa-se a apreciar o mérito. A restrição das informações constantes do caput do artigo 2º do projeto de lei, em análise, merece acolhimento. É certo que os inquéritos policiais arquivados, as absolvições criminais e a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva não podem constar de certidão de antecedentes criminais, exceto quando legalmente ou judicialmente autorizados e para os fins especialmente pretendidos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que permitir o livre acesso a esses registros constitui uma ilegalidade, tendo em conta que somente mediante requisição do Poder Judiciário essas informações poderiam ser obtidas. Há, porém, necessidade de manutenção dos registros, sendo inviável, portanto, o total cancelamento destes. O que se deve impedir é tão somente a divulgação da existência dessas informações por qualquer outra finalidade que não seja por determinação judicial. Da mesma forma, também merece acolhimento a restrição
pretendida para as condenações à pena de multa, uma vez que, embora possa ser aplicada isolada ou cumulativamente, a pena de multa tem caráter condenatório impróprio, não gera reincidência e nem pesa como maus antecedentes criminais, assim como o registro da pena de multa na ficha criminal do acusado tem por escopo tão somente impedir uma nova condenação no prazo de 5 anos, o acesso a tais informações deve ser liberado tão somente para esse fim e mediante autorização conforme almeja o projeto de lei em tela. Aqui, senhor presidente, cabe uma observação. A condenado à pena de multa, ele pede a primariedade. Aí já fiquei meio em dúvio quanto a esse sentido. Se pede a primariedade, então surge efeitos. Bom, mas vamos continuar. A reforçar a argumentação no sentido da aprovação da proposição em tela, observamos que a mesma se coaduna com o disposto no artigo 748 do Código de Processo Penal. Verbis. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitados por juiz criminal. Por outro lado, não deve prosperar o disposto no parágrafo único do artigo 2º, que determina que, nos casos de arquivamento requerido pelo Ministério Público e de absolvição, os dados anotados serão considerados inexistentes a partir do trânsito de julgado para o Ministério Público, salvo nesse último caso, quando for combinada medida de segurança. Aí sim, senhor presidente. Aí, se for arquivada, se não teve teve um julgamento, porque não se alcançou provas e nem a existência de tal crime. Então, nesse caso, possivelmente. Em primeiro lugar, somente o Ministério Público pode requerer o arquivamento do inquérito policial. Embora a decisão judicial de arquivamento seja irrecorrível, isso não impede, por si só, que a autoridade policial possa continuar com a investigação, uma vez que, ocorrendo o arquivamento por falta de base para a denúncia e, posteriormente, surgindo novas provas, a denúncia pode ser intentada. Aí, no artigo 18, logo, os dados anotados não devem ser considerados inexistentes, tão somente pelo fato do inquérito ter sido arquivado. É certo que não pode ser de livre acesso e nem constar em certidão de antecedentes criminais, mas ter por inexistentes, como pretende o projeto em comento, contribuir para que milhares de crimes permaneçam na impunidade. Da mesma forma, entendemos que as anotações de processos que ensejaram a absolvição também não devem ser tidas por inexistentes, uma vez que o fato de ser absolvido não significa necessariamente que o crime não existiu, ou que o réu não concorreu para a sua ocorrência. Diante disso, pugnamos pela exclusão do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei. Em face do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL número 238 de 2011, com a emenda oferecida em anexo. Emenda número 1. Visto, senhor presidente. Visto, senhor presidente. Vice-presidente. Ele não Suprima-se o concluiu. projeto de lei. Vista, senhor presidente. Não concluiu ainda. Não, pode prosseguir. Suprima-se com a emenda oferecida em anexo. Emenda número 1. Visto, senhor presidente. Visto, senhor presidente. Vice-presidente. Ele não Suprima-se o concluiu. projeto de lei. Vista, senhor presidente. Não concluiu ainda. Não, pode prosseguir. Suprima-se do projeto de lei em epífise o parágrafo único do artigo 2º. Sala das comissões, em 18 de 7 de 2012. Deputado Espírito Almin. É o voto, senhor presidente. Vice-presidente. Visto, senhor presidente. Vista, senhor presidente. Deputado Valtani. Vista, presidente. deputado Damo. Ausente, Ele pediu para embora me tenha ler aqui. registrado a presença, o deputado Mauro Benevides. Pediu para me ler aqui. Pois não, concedo a palavra ao deputado delegado Edson, Se o senhor me para permitir, proferir o parecer. se o senhor me permitir, já vou direto para o voto. Conforme determina o regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 32, inciso 4, letra A, cabe a essa Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania se pronunciar acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das proposições. A União tem competência para legislar sobre as proposições do que concerne à cultura. Ora, a homenagem em lei a uma categoria constitui o reconhecimento de sua importância para o país, tendo, portanto, significação cultural. A competência material da União é, no caso, indiscutível. A proposição é, assim, constitucional. Demais, o projeto de lei número 5.567 de 2013 observou o rito legal prescrito pela Lei 13.345 de 9 de dezembro de 2010, que prevê a realização de audiência pública sobre a matéria, a qual comprova a aceitação do projeto no segmento profissional de engenharia. No que concerne à juridicidade, vê-se que a matéria em exame não contraria em nenhum momento os princípios gerais que informam o sistema jurídico pátrio. Ela é, dessa forma, jurídica. No que concerne à técnica e à redação jurídica, não há reparos a fazer, haja vista que a proposição está em plena conformidade com os mandamentos da Lei Complementar número 95 de 1998. Eis que voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 5.567 de 2013. É como voto, senhor presidente. Mauro Benevides, relator. Senhor presidente, só pediria ao relator, porque o engenheiro a gente já sabe, é o engenheiro de custas, né, de custos, que ele pudesse definir o que é que significa engenheiro de custas, né, de custos, que ele pudesse definir o que é que significa engenheiro de custos, porque é novidade. A engenharia de custos segundo o deputado Edinho Bess, o ramo das engenharias que cuida do aspecto do custo de uma obra ou serviço. É responsabilidade do engenheiro de custos a minuciosa elaboração de orçamento, atuando ainda na concepção do empreendimento, verificando, conjuntamente com os demais ramos da engenharia, intervenientes, no caso, em consideração a viabilidade técnico-econômica, realizando análise, diagnóstico, prognóstico, enfim, a síntese quanto ao que há de ser, se consumado for o empreendimento em referência no aspecto de inversão financeira requerida. É isso aí, senhor presidente. Satisfeito, deputado Luiz. Não havendo mais quem queira discutir, em voto. É só para dizer que a especialização da engenharia, daqui a pouco a gente vai ter o engenheiro que vai investigar se as custas do engenheiro colocadas são reais ou não. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O deputado registrou a presença. Vamos ler. Faz o que eu vou ler. Vamos limpar essa pauta aí. Nós vamos ter um relator instrumental. Na ausência do deputado Jerônimo Gergen, momentânea, porque ele registrou a presença, concedo a palavra ao deputado delegado Edson, momentânea, porque ele registrou a presença, concedo a palavra ao deputado delegado Edson para proferir o parecer. Com a permissão dos presentes, eu vou direto ao voto. Cabe a essa Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto de lei número 2071 de 2015. O teor disposto no artigo 32, inciso 4, a linha A, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Passemos à análise da constitucionalidade formal da proposição, debruçando-nos inicialmente sobre os aspectos relacionados à competência legislativa, conforme dispõe o artigo 24, 9 da Constituição da República, compete à União, aos Estados e aos DF legislar concorrentemente sobre cultura, cabendo ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 48 da Lei Maior, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Não há que se falar em vício de competência. Quanto aos aspectos concernentes à iniciativa legislativa, nada há que desabone as proposições, já que a matéria versada não se inclui no rol dos temas reservados a agente ou órgão específico, constituindo-se assim em
tema de iniciativa geral. Em consequência, não se verificam quaisquer vícios de iniciativa. No que se refere à análise de constitucionalidade material da proposição, de igual modo, não se constam vícios. Com efeito, a instituição de efemérides em nada contraria as regras e princípios plasmados na lei maior, a qual, em seu artigo 215, parágrafo 2º, chega a mencionar tal possibilidade, aludindo naquele dispositivo a datas de alta significação para segmentos étnicos nacionais. No que tange à juridicidade, o projeto examinado inova no ordenamento jurídico e respeita os princípios gerais do direito, não se revelando injurídico. Observa-se, inclusive, que os cânones da Lei 12.345 de 2010, a qual fixa critérios para a instituição de datas comemorativas, foram cumpridas notadamente no que diz respeito à realização de consultas e audiências públicas, devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. No que se refere à técnica legislativa, nada há a objetar, estando o projeto de acordo com a Lei Complementar número 95 de 1998. Não obstante, observa-se que, na cláusula de vigência, artigo 2º do projeto, a palavra lei se apresenta grafada com inicial maiúscula. Não sendo esta a melhor opção, tal grafia será, por certo, alterada em momento oportuno. Em face do exposto, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 2071 de 2015. Jerônimo Guenja, é como voto, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação.